Estamos hoje com uma pessoa muito especial aqui, um inovador da nossa área de imóveis, que é o Alexandre Laffer Frankel. Ele é o presidente do conselho da Vitacom, uma das empresas mais inovadoras do mercado, CEO da House, que está trazendo uma série de novidades, inclusive uma inauguração ontem aqui em Curitiba, é vice-presidente do Secov e professor do nosso MBA no State BMEC. Como é que está, Ali? Tudo bem? Muito bem-vindo. Fala, Ricardo, que legal a gente está falando. Também um grande abraço aí para toda a turma do mercado imobiliário. Vai ser muito bacana aí compartilhar um pouco da visão de futuro, falar um pouco sobre os modelos que a gente está adotando, e quem sabe inspirar toda essa turma aí que batalha e que está no nosso mercado, no tão querido mercado imobiliário. Tenho certeza que no final vai estar o pessoal bem animado aqui. Então, estamos aqui no nosso ADM Talks, mais um super especial, e hoje é o futuro da moradia. Como que isso impacta nos seus negócios e como prosperar no mundo pós-Covid. Então, Ali, vou te passar a palavra, aí você tem uma apresentação, se quiser começar com a tua apresentação, depois a gente entra numa pauta aqui de perguntas e respostas, um bate-papo mais gostoso, tá bom? Fique à vontade aí para colocar teu material. Legal, Ricardo, sabe que eu chamo mais de provocação do que de apresentação. É mais ou menos o que a gente vem percebendo aí de mudança no mercado e serve como uma grande provocação, quem sabe até um alerta para o pessoal do mercado imobiliário que tem um futuro diferente aqui que está vindo. Os hábitos do consumidor mudaram muito, então são macro tendências que servem para inspirar, principalmente para a gente começar a olhar para os nossos negócios com um pé no futuro. Então eu vou compartilhar aqui uma tela, uma apresentação super rápida, em que a gente vai falar sobre algumas macro tendências do mercado e deve demorar cerca de 5, 10 minutinhos e depois a gente já entra aqui no bate-papo, que você é um craque aí para a gente poder falar. A tela está aí aparecendo? Apareceu. Craque é você, meu querido, que inovador do nosso mercado aí, nosso guru da inovação. Vai lá, vai. Obrigado. Bom, pessoal, queria começar aqui a nossa apresentação de hoje, a nossa live, falando sobre 6 macro tendências que estão transformando o mercado imobiliário, principalmente nessa era pós-Covid, e eu tenho certeza que muitas delas podem ser usadas nos negócios, no futuro, né, nas nossas decisões. Então vai ser um prazer aí poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está enxergando aí para o futuro do mercado imobiliário. Então eu queria falar um pouquinho da House, a Vitacom, todo mundo já conhece, né, que se tornou uma das maiores incorporadoras do Brasil, que foi um case fenomenal sobre vida compacta, sobre como revolucionar as cidades. A Vitacom hoje que é uma das maiores incorporadoras do Brasil. E a gente fundou a House, que veio de uma necessidade, né? A gente enxergou de uma mudança de hábito muito forte, de muitos consumidores querendo utilizar, ter acesso à moradia, mas não necessariamente comprá-la. E nós fundamos a empresa há cerca de 2 anos, uma empresa que foi investida pelos mesmos investidores da Netflix. Então, uma transformação muito similar com o que a Netflix fez na indústria de entretenimento, na indústria televisiva. Nós estamos fazendo uma transformação de igual tamanho no mercado imobiliário. E a House começou há 2 anos, hoje ela está em mais de 90 cidades, então ela cresceu por todo o Brasil. Nós estamos em todas as capitais, inclusive em Curitiba, que é uma cidade pela qual eu tenho uma admiração incrível. Aliás, hoje de manhã eu fui caminhar aqui pela cidade e eu fico maravilhado aí com as implementações, o quanto essa cidade ela é precursora para o Brasil em termos de urbanismo. Então, nós estamos nessas 90 cidades em associação com mais de 100 incorporadores do Brasil inteiro, levando a primeira rede de moradia, a primeira bandeira de moradia para todo o Brasil. Então, nós nos associamos com os melhores e maiores incorporadores e a gente transforma o imóvel em algo muito diferente, algo que pode ser utilizado como tecnologia, algo que pode ser utilizado com serviços acoplados, com uma distribuição nacional, com uma escala muito maior. A gente vai falar um pouquinho disso, mas é uma revolução muito grande que está acontecendo, né? Nós estamos criando a primeira rede de moradia nacional, na qual a pessoa pode morar em qualquer lugar, ele começa a utilizar o imóvel de uma forma muito diferente, e essa é uma das maiores tendências aqui que a gente vai falar na sequência. E a House hoje tem mais de 135 mil imóveis sob gestão, então é uma plataforma assim gigantesca, e isso é só o começo, né? A empresa ainda é bastante jovem, mas nós estamos aí junto com os incorporadores, com os corretores, com as imobiliárias, revolucionando o mercado. Então, com isso, a gente tem uma série de dados, a gente tem uma percepção sobre como as pessoas estão morando em todo o Brasil, e eu queria compartilhar com vocês 6 macro tendências observadas. Então, a primeira são, vamos chamar dos millennials, mas as pessoas que estão acessando o mercado imobiliário pela primeira vez. Então,
Então, aquela base da pirâmide onde tem a maior parte dos novos consumidores, então preste atenção, a maior parte dos consumidores, né, que estão agora acessando o mercado, 82% não querem mais comprar o imóvel, eles querem ter o acesso. Então, eles não se veem, de qualquer forma, num endividamento de 30 anos, estagnados em um único local, com raízes. Essas pessoas, elas são dinâmicas, as profissões hoje, elas permitem, o home office permite que elas trabalhem de qualquer lugar, elas vão estudar fora, elas vão aproveitar as oportunidades profissionais, as pessoas casam, têm filhos, precisam mudar de cidade, de local, de bairro, de trabalho, e elas não têm interesse mais em comprar, né? Comportamento similar é visto na indústria automobilística, a gente vê as pessoas não querendo adquirir o veículo, essa nova geração nem passa pela cabeça adquirir um veículo, quanto muitos modelos relacionados à assinatura, uso através de um aplicativo, mas a mesma transformação que a gente enxerga nessa indústria é assim que funciona a cabeça dessa nova geração consumidora, e não só ela, mas essa em especial, ela não se vê comprando mais o imóvel. Então, entrando na segunda tendência, né, que está diretamente ligada a esse novo hábito de consumo, que é o uso no lugar da compra da propriedade, a gente vê uma tendência da moradia flexível. As pessoas, elas querem morar em qualquer lugar, a qualquer tempo. Elas não querem ter um engessamento, não querem se comprometer por 3 anos, nem por comprar um imóvel e ter que ficar estagnado, sem liquidez. As pessoas estão acompanhando muito a tendência do mercado de trabalho, né? As pessoas trabalhando em qualquer lugar, são espaços totalmente móveis, são coworking, são trabalhos que permitem que a pessoa trabalhe de qualquer lugar, e isso faz com que a moradia também tenha um comportamento flexível. As pessoas, elas querem ter um tempo totalmente aberto para decidir quanto tempo elas vão ficar. Elas vão morar 6 meses em Curitiba, 3 meses em São Paulo, daí tem um trabalho para fazer em Brasília, depois elas vão querer fazer uma pós-graduação, um curso no Rio de Janeiro. Então as pessoas começam a não ter mais aquela residência fixa por um tempo pré-determinado. A terceira macro tendência, que também é muito importante, essa aqui eu duvidava no começo que ia acontecer, Ricardo, mas ela realmente se mostrou muito viável, que é o êxodo das grandes cidades. As pessoas hoje elas estão procurando cidades e bairros em que a qualidade de vida e o custo ele é menor, mas elas não vão abandonar completamente a sua vida nas cidades. Então elas começam a ter uma base que funciona como o local que elas dormem enquanto elas trabalham. Então, as empresas, a grande maioria, está com trabalho híbrido, pelo menos 3 dias da semana. Então, eu vejo muitos consumidores, muitos compradores vivendo em bairros e cidades mais distantes e tendo uma base para dormir 3, 4 dias nas grandes cidades, nos grandes centros, e mesmo assim mudando por várias cidades ou vários bairros ao redor do Brasil. Mas essa tendência de migrar para bairros e cidades mais baratas, onde você tem uma qualidade e um custo menor, é uma tendência que a gente vê acontecer no mundo inteiro. Isso é impulsionado, em parte, pelos novos modelos de trabalho, pelo teletrabalho e pelo modelo híbrido. A quarta macro tendência, essa é interessante. Olha que bacana, né? As pessoas estão passando muito mais tempo em casa. E as pessoas passavam cerca de 12 horas por dia em casa no pré-pandemia, e depois ela ia para o escritório, onde ela passava boa parte do tempo, na rua, no restaurante, no shopping center, e com a vinda da pandemia, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa, né? A casa se tornou o centro da vida moderna, onde a pessoa trabalha, onde ela dorme, onde ela faz as suas refeições. As pessoas hoje estão fazendo, por exemplo, academia em casa, as pessoas estão estudando em casa, e ela passa a ser realmente um ambiente de maior tempo de permanência. Então, essa quantidade de horas subiu de 12 para 19 horas. Imagina, em média, as pessoas passam 19 horas do seu tempo embaixo de um teto, e esse teto hoje é a moradia, né? Uma vez que a gente está com parte dos escritórios fechados ou em modelo híbrido, e as pessoas aprenderam, dentro da comodidade dos serviços online, a passarem muito mais tempo dentro de casa. Então, essa é uma tendência que a casa tem que prever hoje outras formas de uso, e isso também abre a oportunidade para muitas indústrias proverem serviços, proverem soluções para as pessoas enquanto elas estão dentro de casa. A quinta macro tendência, que também vem de encontro com as 4 primeiras, é o consumo em casa. E isso aqui cresceu de uma forma assim
absurda. A gente está falando de 500% de aumento do consumo em casa. As pessoas estão consumindo refeições, né, são as plataformas de delivery, as plataformas de entrega de comida pronta. As pessoas estão fazendo ginástica em casa através de soluções online. As consultas médicas estão sendo feitas em casa através da telemedicina. O trabalho é feito em casa, o estudo. Então, a gente tem um consumo de mercadoria, de produtos, de serviços que é feito dentro de casa, principalmente pelo mercado online. E mesmo os prédios, né, começam a contar com equipamentos que vão desde a lavanderia, que hoje é dentro do condomínio, até mesmo os mini mercados. Então, a gente viu aquela revolução, né, dos hipermercados que ficavam, de certa forma, mais distantes, com aqueles estacionamentos enormes. Eles foram reduzidos para aqueles supermercados de bairro que ficavam mais próximo de casa. E hoje a pessoa sequer sai do prédio, sequer sai do condomínio, porque o mercado, a conveniência, entrou para o prédio, né? Hoje ela fica dentro do prédio. E isso talvez seja um dos extremos da conveniência. Só para citar alguns exemplos, mas o consumo dentro de casa passa a ser essencial e a gente precisa começar a pensar também a moradia como um centro de compras, um centro de consumo, onde as pessoas já vão resolver boa parte das suas vidas, isso em parceria, em associação com as diversas indústrias que estão diretamente relacionadas ao morar. E a última macro tendência, que são os serviços. Hoje a gente não pode pensar, pessoal, olha, isso é muito importante, tá? Hoje a gente não pode pensar os imóveis simplesmente como espaços, simplesmente como espaços analógicos ou desconectados. A gente começa a pensar o imóvel, a gente começa a pensar a casa, até mesmo os escritórios, como ambientes que precisam ser dotados de inteligência e de tecnologia, né? Aí fazendo uma pequena alusão, a gente lembra daqueles telefones que só faziam discagem, que eram aqueles telefones analógicos, né, conhecidos como tijorola, que você só discava, não fazia mais nada, e houve uma mudança, uma grande mudança para os aparelhos que são dotados de inteligência, os smartphones, o iPhone, que foi o grande precursor, com Steve Jobs e Apple, que conquistaram o mundo, né, e depois viraram uma grande tendência, mas a grande mudança foram aqueles aparelhos que não faziam absolutamente nada, passaram a ser conectados, dotados de uma série de serviços, de possibilidades, hoje sem as quais a gente não vive. Então, WhatsApp, Waze, Instagram, o imóvel está sofrendo uma revolução muito parecida, nas quais eles precisam estar conectados ao mundo, dotados de soluções de tecnologia, e é isso que a House faz, né, quando ela se associa com um incorporador, com uma propriedade, a gente traz a inteligência, a gente coloca um prédio, um imóvel analógico na era digital, e assim a gente está transformando a moradia pelo Brasil. Para finalizar, pessoal, só fazendo aqui uma conclusão rápida para a gente poder ir para o bate-papo com o Ricardo, que hoje não é uma opção ficar parado, né? Ficar observando ou ser reativo às tendências, senão você vai ficar obsoleto, senão você não consegue prosperar nessa nova geração. E eu enxergo uma transformação enorme no mercado imobiliário. É muito provável que a gente vá sofrer uma transformação no mercado imobiliário, uma grande transformação. Provavelmente nós vamos andar mais nos próximos 3 a 5 anos do que nós andamos nos últimos 300 anos. É uma revolução muito grande, a tecnologia, a escala, é a moradia em rede, são os serviços acoplados, é a nova forma de atualização. A revolução agora, ela vai vir pela forma como a gente usa o imóvel. Não é uma questão se é maior, se é menor, se o imóvel tem home office, se ele tem um quarto a mais ou a menos. A grande revolução agora está na forma de uso, e as empresas que são mais atentas, aqueles empresários que são mais propensos a entender o que está acontecendo no futuro, são aqueles que vão prosperar. Então, Ricardo, eu paro por aqui essa provocação inicial para a gente poder bater um papo aqui e contar um pouquinho mais e a gente trazer as novidades e o futuro para o pessoal que está aqui assistindo a nossa conversa. Boa, Ali, muito obrigado, viu? Muito bacana ver. Primeiro, ter a visão do que está acontecendo, do que vai acontecer, dividir conosco, a gente agradece essa visão, e trazer para o nosso público, que hoje é de incorporadores, sabe? Diferente das nossas outras conversas. Até quem quiser conhecer um pouco mais do Alexandre, tem uma entrevista nossa do Infomoney, no Infomoney, ele contou sobre a Vitacom,
já bem antiga, tem quase 2 anos nesse mundo tão rápido, né? Mas está lá no Ricardo Rosa Reis no YouTube. Aí também tem mais recente, um pouco sobre a House, onde ele nos recebeu no escritório dele em São Paulo, com o nosso ConstruCast, com a Castme e com a LX, né? Tanto o Marcelo Dajan quanto o Juliano Belo, e ele contou um pouco da House, também já está antiga, né, Ali? Já tem mais de 1 ano e meio, tanto lá para cá, muita coisa aconteceu, mas quem quiser conhecer um pouco mais, vê o ConstruCast, vê a entrevista. Agora, falando um pouco de hoje, né? Você inaugurou ontem aqui em Curitiba uma House, você tem hoje em várias cidades. Conte um pouquinho mais, assim, para o incorporador, como que ele pode se beneficiar dessa visão toda, dessa realidade que você está trazendo para a gente aqui, Alexandre. Pô, Ricardo, sabe, olha que legal que você estava comentando agora. Eu fiz uma palestra para a Demi. A House tem 2 anos, tá? 2 anos e pouquinho. E eu fiz uma palestra para a Demi, na qual eu contei o que era, na verdade, era um sonho, era um embrião ainda. A gente estava só em São Paulo. E olha, a gente está montando aqui, a gente acredita que a moradia vai se transformar, que a gente vai trazer os serviços, a moradia vai ser muito mais utilizada como acesso, não mais como propriedade. Eu fiz uma palestra que era um grande sonho, na verdade, tudo isso, né? Toda a revolução que a Vitacom fez, a ideia era poder levar um pouco disso para o Brasil inteiro, levar o poder da escala, né? De ter algo grande para todo o Brasil. E eu fiz essa palestra, ok, e conheci alguns incorporadores aqui em Curitiba, foi muito bacana. E o tempo passou, e hoje, exatos 2 anos aproximadamente, ou quase 2 anos daquele bate-papo, a gente inaugura a primeira house em Curitiba, aqui do lado do Shopping Estação, e ficou fenomenal, ficou um prédio assim. Estava lá ontem, fiquei até emocionado a gente ver aquele sonho, né, aquele negócio, e depois de ter passado por uma pandemia e ver isso acontecendo, e foi um sucesso tremendo, assim, ficou realmente incrível. Mas o modelo é muito simples, nós entendemos que o incorporador ele é o melhor do mundo em mapear terreno, em estruturar o negócio, em gerar oportunidade, em construir, entender do seu mercado local, qual que é a melhor planta, qual que é o melhor acabamento, quais são as preferências locais, qual o melhor bairro, qual o preço a ser praticado. Então, isso o incorporador domina. O que a House faz é implementar a inteligência, é colocar um sistema operacional, é permitir que aquele imóvel acesse um mundo de oportunidades e de soluções, tanto para o investidor, que não quer ter trabalho, ele quer ter alguém cuidando, ele quer simplesmente acompanhar isso numa plataforma digital, como se fosse um fundo imobiliário, então ele simplesmente pluga o imóvel e colhe rentabilidade na outra ponta, e o usuário final, que tem uma utilização flexível, ele simplesmente mora, ele escolhe morar exatamente igual ele chama um Uber, então em 1 minuto ele faz uma alocação pelo tempo que ele quiser, ele assina o imóvel, ele tem uma gama de serviços que vão de transporte a Netflix, a iFood, a Rappi, tudo integrado com o prédio, mini mercado, então ele tem soluções, manutenção, administração, tudo que ele precisar, limpeza, que facilitam a vida, que dão mais tempo para ele, e os imóveis que contam com essa solução, Ricardo, eles passam a ter uma diferenciação, é praticamente incomparável, tá? Você pega um prédio que não é dotado de absolutamente nenhuma conectividade, nenhuma inteligência, ele é simplesmente um espaço. Ele pode ter as suas características, a sua qualidade, mas a hora que você compara com um imóvel que resolve a sua vida, que traz infinitas possibilidades, que ele pode morar em qualquer lugar do Brasil, que nós contamos com uma rede poderosa, né, de hoje a gente está chegando a 12 bilhões de ativos sob gestão, sobre a bandeira House. Então você imagina que a gente é recebido pelas maiores empresas do planeta, né? A gente conversa com empresas de tecnologia, com grandes consultorias, com as empresas de telecom, com as maiores. Então é você começar a passar de um mercado que é um mercado pequeno, analógico, para a gente começar a falar numa grande rede poderosíssima de moradia, na qual a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. Então, para você ter ideia, por exemplo, a gente lança House em Curitiba, em Recife, em Florianópolis, e a gente tem pessoas de São Paulo comprando nesses lugares, a gente tem pessoas do Brasil inteiro. Então, quando a gente entra, a pessoa ela expande o seu mercado, que anteriormente poderia ser só Curitiba. Hoje a gente tem pessoas interessadas. Pô, olha que legal, tem uma pessoa da House que comprou nesse empreendimento, uma pessoa que é investidora da House, que comprou, porque achou o projeto incrível e ela tem ligação com Curitiba. Tem uma outra colaboradora nossa que ela é de Curitiba, então ela já alugou uma unidade e por aí vai. Então você começa a ter uma correlação nacional e estamos vendendo para fora do Brasil também. A partir do momento que o empreendimento ele tem
solução em que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e ela sabe que está sendo cuidado, bem gerido, e ela tem um controle dessa administração. Isso permite que uma pessoa morando nos Estados Unidos compre em Curitiba, uma pessoa no Canadá compre em Recife, ou que uma pessoa do Japão compre em São Paulo. Então, é incrível esse movimento que a gente está vendo, tanto por parte do investidor, quanto por parte do morador final. E isso só é possível em parceria com os melhores incorporadores e com as pessoas começando a entender desse novo modelo. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Contar um pouquinho dessa visão para que a gente possa se tornar mais forte em parceria. A gente está na era da cooperação, né? Antes era a época da competição. E olha que legal, antigamente a gente se via às vezes muito como concorrentes, né? Olha, esse que vende apartamento, esse que também vende. Hoje eu sou sócio das pessoas que poderiam ser consideradas até mesmo concorrentes. Então a gente está vivendo uma nova era de cooperação em que todos juntos, com as suas expertises, com a tecnologia, passam a ser mais fortes. Então eu estou maravilhado com o que eu estou vendo, e inaugurar um prédio aqui em Curitiba, ver esse sonho se tornar realidade, foi muito bacana. Muito bacana. Eu acompanho o nosso ConstruCast. Você tinha esse sonho da House, né? Eu estou animado, dá para ter o brilho nos olhos naquela data, hoje de novo. Você é muito fácil. Você, além de ter a visão, você passa para nós com muita facilidade e clareza o que está acontecendo. E agora inaugurou já o primeiro em Curitiba e várias cidades. Agora, para o incorporador, você é o software do incorporador ali. Ele pode. Parece que você tem dois modelos, né, ali. Você tem o prédio inteiro, ou uma parte do prédio, ou unidade, pode ser o incorporador, pode ser o investidor sozinho. Como é que funciona essa diferença do prédio todo para uma unidade ou algumas unidades? Excelente pergunta. A gente entendeu, sendo incorporador na outra ponta, né, que foi a minha origem, então eu entendo também o lado de lá, né, quais são as preocupações, quais são os desafios. Então, nós temos um modelo que é extremamente flexível. Então, nós temos um modelo que a gente chama de House Up, na qual a gente conecta a House como sistema operacional. Então, é como se você tivesse um computador e ele tivesse o Windows, né, embarcado, e o usuário ele contrata se ele quiser e o que ele quiser, né? Então a gente traz soluções, a gente dá consultoria de projeto, a gente entra com a força da marca, com a força de originação de investidores, com conexão com uma série de soluções. E os usuários, os compradores finais, ele pode ser um morador e usar uma série de serviços, ele pode ser um investidor e contratar opcionalmente a House. Então é um modelo muito flexível, muito fácil, ele só agrega valor ao empreendimento, ele só traz soluções, não tem nenhum tipo de restrição, né? Ele só traz benefícios, então ele é muito legal, que é o House Up, e tem um modelo que a gente chama, que é o modelo completo, na qual aquele prédio ele é especificamente para ser utilizado como renda, né? Então, é um prédio operado, e a gente tem vários em São Paulo já operando, em que a pessoa usa como locação, que ele se assimila mais àquele modelo multifamily, né? Multifamily americano, no qual é um prédio feito para locação. Os investidores compram, e aquele prédio ele é operado de forma profissional e ele se torna uma máquina de gerar renda, né? A renda residencial que hoje vem crescendo no Brasil, mas que já é uma realidade, é o maior mercado dos fundos imobiliários, das grandes empresas do mercado imobiliário no mundo inteiro, né? Você tem países europeus em que a maior parte da população mora como aluguel ou como moradia flexível. Nos Estados Unidos, esse mercado ele é gigantesco, a gente fala aí em quase 50 milhões de moradias, é uma coisa assim gigantesca, muito, muito grande. Países asiáticos, esse mercado ele expande numa velocidade impressionante, e no Brasil não vai ser diferente, porque, de novo, é o hábito de consumo, né, que faz o nosso mercado. São os consumidores que decidem, e a nós cabe tentar entender o que eles querem, da forma como eles querem, e se adaptar. Então, são os dois modelos, e a gente se adapta à melhor forma. Nós nos associamos com o incorporador da melhor forma possível para impulsionar a venda, fazer com que ele venda mais rápido e com mais valor. É legal, esse teu comentário, né, do imóvel para alocação, o prédio inteiro, que é o tal do multifamily, é o maior negócio de todos, imobiliário do mundo inteiro, no Brasil está chegando agora. Você conseguiu fracionar isso, né, trazer tanto embarcado num prédio inteiro, quanto fracionamento, que é mais uma evolução em relação a isso. Agora tem tido muito lançamento de estúdio no Brasil inteiro, aqui em Curitiba, 23% da oferta nova já são estúdios. Você acha que isso pode ser uma super oferta? Te preocupa isso? Como é que você está vendo isso? Legal, excelente pergunta, Ricardo. Isso me perguntam muito, tá? E
aí vai um alerta, tá, para o mercado como um todo. Pessoal, a gente tem que entender aonde está a demanda do mercado, tá? Nas grandes cidades, 50% da população vai ser solteira nos próximos anos. Presta atenção, 50% da população vai ser solteira. As pessoas estão casando muito próximas dos 40 anos, tem um índice de divórcio que chega a 1/3 dos casamentos, a longevidade faz com que a gente tenha pessoas também solteiras, são novas constituições familiares, novas opções de vida que tornam esse mercado muito grande. Então, mudou, simplesmente mudou. Se a gente produzia imóveis para famílias grandes de 3 e 4 dormitórios, primeiro que hoje é muito caro, segundo que isso virou um nicho, tá? Em São Paulo, o número de unidades de 4 dormitórios, ela gira em torno de 3 a 4% do mercado. Então, esse é o nicho do nicho. Tá? Quantas pessoas hoje têm necessidade de 4 dormitórios, 3 ou mais filhos, ou que têm dinheiro para comprar e para manter um imóvel de 4 dormitórios, é uma fração muito pequena da população. E depois você tem um imóvel de 3 dormitórios, que representa cerca de 10% do mercado, que também é uma quantidade muito pequena. Então, nós estamos falando que cerca de 85% do mercado é composto de 1 e 2 dormitórios. Porque esse é o perfil da população. São pessoas solteiras ou pequenas famílias com nenhum filho, um filho e alguns com 2 filhos. Então, essa é a nova realidade, essa é a nova demanda da nossa população, é ali que está a grande força de consumo. Então, se a gente for entender que 85% do mercado é de 1 e 2 dormitórios, o que a gente vai produzir, Ricardo? 1 e 2 dormitórios. Né? Sendo que grande necessidade de um produto que não existe disponível no mercado é de um dormitório, porque ele não foi produzido nos últimos anos. Então, ele começou a ser produzido nos últimos 5 anos, aproximadamente. Então, a gente vê uma necessidade de produção. Então, quando se fala super oferta, não me preocupa em absoluto, tá? Porque eu entendo que a demanda, os jovens que hoje vão acessar, né, o mercado de trabalho, que vão começar a ter renda, eles precisam desta solução. Então, a gente tem muito a produzir, a gente tem uma demanda superior a 1 milhão de moradias para os próximos anos. Essa é uma das grandes vantagens do Brasil, né, que é um país que ainda é jovem, que ele tem uma população, uma pirâmide etária que traz um consumo, uma demanda por imóveis, fora o déficit que já é existente. Então, acho que a gente não precisa se preocupar hoje com questão de super oferta. É óbvio que tem casos e casos, né? A gente tem que olhar o produto, o preço, se ele está adequado. Pode ter uma oferta momentânea em determinada região alta, mas quando a gente fala olhando para o mercado de uma forma macro, não me preocupa em absoluto, tá? Então, é uma nova forma de ver. Acho que muita gente ficou estagnada no passado, olhando para aquelas famílias grandes, para aquele poder de consumo de imóveis grandes, que não é mais a realidade. Então, é bom a gente começar a olhar para aonde está vindo essa demanda e quais são as necessidades e os desejos desse novo consumidor. Muito, muito bacana. Pelo retrovisor parece uma super oferta, mas olhando para frente parece que ainda tem pouca oferta perto do que vai acontecer no futuro. Obrigado, Ali. Aí tinha um ponto que você colocou nas nossas conversas anteriores que eu achei bem interessante, que você dizia o seguinte: a pessoa que compra para investir, ela compra um apartamento, depois ela recebe um apartamento vazio, sem decoração, um carnê de condomínio, um carnê de IPTU, e tem que buscar imobiliário, e fica se batendo, até aquele investimento virar realmente uma renda, tem um gap, um buraco, e que você tinha essa expectativa de trazer serviços, né? Até você comentou agora há pouco, um sistema operacional para que a pessoa que comprou um imóvel para investir receba um rendimento no final. E você ofereça vários serviços nesse ínterim para o investidor e depois para o morador. Como é que está esse sistema operacional? Conseguiu resolver a decoração, a locação, a manutenção? Como é que ficou tudo isso? Totalmente. Você sabe que na Vitacom a gente produzia aí cerca de 4 mil imóveis por ano, né? Nos últimos anos a gente vem produzindo essa quantidade. E a gente começou a observar que você falou, o pessoal comprava um imóvel aí com o sonho de ter um investimento, uma renda, uma aposentadoria, né? Um plano de previdência que pingasse o dinheiro todo mês na conta. E no fim ela se deparava, né, com um apartamento cru, que ele tinha que fazer obra, tinha que contratar alguém para fazer aquele serviço, e depois administrar isso dá um trabalho. O pessoal acha que é fácil, né? Mas você recebe, o pessoal manda e-mail de madrugada, quer saber um monte de informação, tem que fazer a transação acontecer. As pessoas faziam visita, faziam uma série de itens físicos, né? Como contrato, garantia e etc.
E a gente falou, olha, não pode ser assim, né? O imóvel, o pessoal está querendo, ele almeja renda, ele quer que alguém resolva e que caia a renda sem que ele tenha trabalho. Então foi aí que nasceu a House, então a gente pega, a gente cuida desde do momento da decoração, e a gente já começa a fazer antes da entrega, para que quando ele receba o imóvel, já esteja mobiliado, ele não precisa perder tempo, não tem aquele carrego negativo pagando condomínio. Então, recebeu o imóvel, ele já está pronto para renda, e a maioria das vezes já está locado, porque a gente já trabalhou a locação antes mesmo de ele ficar pronto. Né? A House, a gente tem uma demanda, uma fila de espera gigantesca de pessoas que querem morar no nosso sistema, na nossa plataforma. São mais de 500 mil acessos por mês nas nossas redes. Então, é impressionante assim o que a gente já tem de pré-demanda. Nós cuidamos de tudo, então a mobília, o inquilino, e a gente faz toda a administração. Então, a comunicação, o relacionamento com o inquilino, nós fazemos as transações digital, a gente distribui o imóvel em vários canais físicos, digitais, depois toda a parte de relacionamento com o cliente, administração, tudo que o investidor tem que fazer, ele tem um site, uma plataforma na qual ele acompanha online tudo que está acontecendo, ele vai vendo ali, ó, quanto está me rendendo aquele apartamento, quanto vai me render no mês corrente, nos próximos meses. Você estivesse olhando um produto financeiro, literalmente. Ele tem um suporte ali, nós temos um departamento de relacionamento com os investidores proprietários. Nós temos investidores que têm um apartamento, temos investidores que têm uma dezena de apartamentos e tem investidores institucionais que têm centenas de apartamentos. Então, a ideia é atender todos com a mesma competência. E daí, todo mês, cai na conta dele o rendimento, sem que ele tenha nenhum tipo de trabalho. Então, é o melhor dos mundos, né? Você conta com um rendimento que tem superado aí com facilidade 10% ao ano sobre os valores de investimento. Você tem mais a valorização daquele imóvel, né? Que a gente sabe que o imóvel é escasso e ele aprecia no tempo. E a gente cuida de absolutamente tudo. E ele tem o lastro imobiliário, né? A gente vê agora numa pequena turbulência como essa que a bolsa derrete. Daí, sabe quantos clientes me ligaram, Ricardo, falando, pô, graças a Deus eu investi, comprei um apartamento, porque eu tomei aqui tomou um calor aqui do mercado imobiliário, né, nessa queda abrupta aqui, e graças a Deus que eu estou diversificado, que eu tenho um pé aqui no mercado imobiliário, que preserva o meu patrimônio, cai a minha renda todo mês, então a diversificação realmente é muito importante quando a gente fala de investimento. Bacana, vamos falar um pouco do dinheiro aqui, Ale. Tem uma diferença muito grande do fundo imobiliário para o tijolo, né? Que eu consegui, depois de muito pensar nisso, resumir que é o seguinte: o fundo é ótimo, tem a liquidez, tem a bolsa, né? Só que tem essa variação um pouco mais volátil aí do mercado financeiro, de capitais, outras coisas que não é tijolo. O tijolo tem uma grande vantagem de você poder financiar ele no banco, e daí você financia no banco. Parece que é ruim, mas é bom porque você financia no banco, dá uma entrada, financia e você paga o banco com aluguel. E daí, você, no primeiro, você fica alguns anos pagando, demora um pouco mais para quitar. Aí, no segundo, que você compra financiado, você já tem duas rendas para pagar, acelera. E no final de 20 anos, tal, você tem uma aposentadoria de vários imóveis ali que te garantem uma renda. E falando nisso, quanto é que é o investimento ali para a pessoa entrar nesse negócio? Ele pode financiar no banco? Essa renda paga mais ou menos? O aluguel paga mais ou menos o banco? Não paga? Como é que você está vendo a parte financeira? Legal, excelente pergunta. Realmente, quando a pessoa tem disciplina, né, e está decidida, então ela consegue dar uma entrada pequena e depois ela financia, né? Você tem hoje várias soluções, mas você tem o financiamento bancário, em que os juros ainda é bastante atrativo, e você não só paga aquele financiamento com a renda, quanto muitas vezes a diferença é positiva, né? Então você paga e ainda sobra um dinheiro todos os meses. A gente vê isso acontecer com muita frequência, aliás, na maioria dos casos, e as pessoas que têm disciplina acabam montando aí um portfólio de imóveis que vão garantir aquela renda passiva, né? Que ela não precisa trabalhar. Então, esse aqui é um ensinamento muito importante. Enquanto você dorme, os imóveis estão lá trabalhando, fazendo o seu dinheiro produzir, e um lastro seguro que também está valorizando, e realmente essa operação de financiamento ela traz muitos proventos. E daí na outra ponta você tem o fundo imobiliário também, né, que também é um produto derivado do mercado imobiliário, ele tem o lastro imobiliário, mas você passa a ter um papel, um título que é transacionado em bolsa, que ele também tem as suas vantagens, embora você não financie, né, você não tenha esse financiamento para poder trabalhar com o dinheiro do banco a seu favor. Você tem algumas vantagens, né, como a isenção de imposto, como você poder transacionar ele fracionadamente em mercado de bolsa de valores, e isso é muito bacana também, isso traz uma série de vantagens, né, a pessoa pode contar com liquidez, ela pode se desfazer de uma pequena parte, tem uma gestão profissional,
um relatório, uma auditoria, uma segurança da CVM muito grande, que também é uma opção excelente. Eu acho que são dois produtos diferentes, que trabalham o mesmo ativo, né, que tem o mesmo lastro, e eles têm as suas características, e eu acho que os dois funcionam muito bem, são predileções, ou tem para pessoas que preferem um ou outro, e tem muitas pessoas que têm os dois também. Olha, eu tenho um pouco alocado em imóvel, tenho lá minha escritura, tenho meu financiamento, tenho meu inquilino, e eu tenho também um pouco em fundo imobiliário, porque eu também gosto, eu consigo acompanhar isso pela minha plataforma preferida. Então, são dois produtos que são excelentes, ambos trabalhando na essência o mesmo produto, e que é uma renda muito estável também, né, Ricardo? A gente estava falando aqui que lá fora, se é uma classe de ativo mais representativa, é a maior classe de ativo transacionado, né, que são os REITs no mundo, e é uma renda muito estável, porque moradia é a primeira necessidade, né? A pessoa precisa morar, comer, então isso não tem como ser diferente. Então pode vir crise, sai crise, você sempre tem uma ocupação, você sempre tem demanda para esses imóveis, diferente de outras classes de ativo que podem sofrer maiores turbulências. Então é uma renda muito estável, uma renda muito segura, né? Por isso você vê fundos de pensão de vários países, né? Você vê o fundo de pensão canadense, né? Você quer algo mais conservador do que um fundo de pensão, né, de professores canadense ainda. Então, alguém mais conservador e que investe com tanto peso. Então, isso já dá para ter uma ideia de o quão seguro, quão estável é você ter uma renda que está direcionada, né, que ela está atrelada à renda residencial. Você tocou em alguns pontos aí. Realmente, tem a vantagem do tijolo, depende do perfil do investidor, né? Ele pode ser mais perfil tijolo, que são os mais antigos, mais perfil bolsa, que são os mais novos, ou os dois, que são os modernos. E o fundo imobiliário, eu fiz um estudo, olha, que mostra o primeiro ponto é o seguinte: por que é tão instável a renda do imóvel? Por que é o maior negócio imobiliário é a renda de casa? Porque a última coisa que a pessoa vai parar de pagar é o aluguel da própria casa, que é um bem essencial, assim como a comida e a bebida, a água e a comida é essencial. Ter um teto sobre a sua casa, tua cabeça, uma segurança toda noite é importantíssimo. Então, a última coisa que para de pagar vai ser o teu aluguel da tua casa, por isso que o investidor gosta muito disso. E eu peguei um estudo, fiz um mestrado agora na Sorbonne e me baseei o meu estudo em 150 anos comparando bolsa, imóveis e renda fixa nos países desenvolvidos. E, por surpresa, foi um grande diferencial, é que o imóvel, na hora que você põe a valorização, que é mais ou menos 1% ao ano, na média, mais a renda, que é 6% ao ano, dá 7%, 7 ponto pouquinho ali. Ele deu mais do que a Bolsa nesses países desenvolvidos, 16 países desenvolvidos, que deu 6,90 e pouco. O normal, na teoria clássica, é que a Bolsa renderia mais, mas o imóvel rendeu mais. E o meu trabalho foi fazer isso com os BRICS, incluindo o Brasil, e bateu com o estudo original, deu mais de 8% aqui no Brasil, nos últimos anos aí. Então, realmente é uma renda muito estável. Se vê antes da guerra, depois da guerra, antes da crise, depois da crise, o imóvel está rendendo direitinho, o residencial mais ainda. Agora, quanto que é o investimento para comprar um apartamento desse? Quanto é que varia de quanto a quanto? Como que a pessoa compra isso? Legal, quando a gente fala de apartamento, tá inteiro, então a pessoa tem uma unidade dela, uma escritura, nós temos aí no Brasil soluções que partem aí de 170, 180 mil, daí podendo chegar até 1 milhão e pouco, né? São apartamentos maiores, que aliás tem uma demanda muito grande também, a gente tem crescido na parte de imóveis para família, tá? Esse também é uma tendência muito grande, as famílias também não estão querendo imobilizar. Aliás, isso é interessante, né? Eu vejo as famílias, as pessoas priorizando a sua liquidez, né? Eu tenho meu dinheiro, ao invés de pegar e botar isso, eu comprar um imóvel e ficar endividado no cartão de crédito, no cheque especial e ficar endividado no banco e não poder mudar, as pessoas hoje preferem, olha, eu vou contratar um modelo de assinatura, de aluguel, de moradia flexível, e eu tenho meu dinheiro para investir no meu negócio, na educação dos meus filhos, eu quero preservar minha liquidez, eu vou investir em produtos mais líquidos, mas eu não necessariamente preciso imobilizar, não preciso, não sou obrigado a ter aquele dinheiro comprometido a longo prazo na compra de um imóvel. A gente vê essa tendência muito grande. Então, os investimentos vão de cento e poucos mil reais, que ele pode financiar uma boa parte, até 80%, alguns bancos vão até além disso, mas até 80%. Você pega a pessoa, põe aí 30 mil reais, alguma coisa perto disso, e o resto ela financia, então é muito pouco dinheiro que precisa ser aplicado. Daí está imóveis maiores, aí já mais sofisticados,
depende aí muito da característica de cada investidor. Isso pelo Brasil inteiro, então são modelos, é muito legal a gente ver que cada incorporador tem um modelo diferente. Estava vendo agora, você pega o preço de metro quadrado, às vezes tem cidades, Ricardo, que, assim, eu comprei vários, vou te falar, que eu vejo, assim, às vezes o prédio é incrível, em cidades incríveis, e assim, é um preço que realmente é muito atrativo, que provavelmente você vai apurar um ganho futuro muito alto, em função do momento de país, da escassez daquele lugar. Então, você tem oportunidades incríveis aí de alocação, e eu estou super empolgado aí, a gente está montando algumas estruturas para permitir a entrada tanto de investidores, quanto apoiar o nosso incorporador parceiro com a questão de funding, com a questão de vendas, com a questão de trazer novos modelos, principalmente atrelados ao mercado de capitais, e a gente está levando isso para a nossa rede de incorporadores. A gente sabe que essa é uma dor grande também do mercado, e aí nós queremos impulsioná-los como um todo, né? Não só com conceito, não só com vendas, com consultoria de projeto, de marketing, todas as soluções, mas também ajudá-los na comercialização e na estruturação financeira dos negócios. Com isso, a gente vai crescer a rede de uma forma incrível. Aliás, deixa eu até te contar aí em primeira mão, a gente está fazendo agora em novembro o primeiro encontro, já está lotado, são mais de 50 incorporadores que são parceiros associados da House. A gente vai se reunir em São Paulo para trocar experiências. A gente vai falar sobre o futuro da moradia, então a gente está acessando aí questões de blockchain, questões de financiamento futuro, pensadores, e a gente vai trocar experiências. Esse grupo, você imagina, são 50 incorporadores que estão, de alguma forma, ou lançaram ou já entregaram um house, e a gente aprende com a própria rede, né? Tem pessoas que tiveram um sucesso incrível no projeto, outros que tiveram um sucesso incrível em vendas, outros que montaram uma estrutura financeira que funcionou, e a gente faz essa troca de informações entre a nossa rede, e isso é poderosíssimo. Então, a gente está realmente muito empolgado com essa força de ter várias pessoas juntas, pensando, atreladas a algo maior, pertencendo a algo maior. Oi, Ricardo, você me escuta? Ali, acho que o Ricardo caiu. Ixi, o Ricardo caiu, Vini. Você consegue depois capturar e dar continuidade ali? Sim. Sim. Ele entrou de volta aqui. Deixa eu colocar uma caidinha aí. Básica aqui, mas estamos de volta já, Vini. Podemos continuar, né, Ali? Claro. Então, tá. Então, olha, bacana essa parte do investimento. Para concluir, tem das novidades, né? Hoje em dia tem o tal do Home Equity, que não tinha antigamente, como tem a Cashme do nosso querido Juliano e outras, que a pessoa pode dar até metade do imóvel, né? Do valor do imóvel, ele pode financiar até metade do valor do imóvel. Então, é outra maneira, além do banco, que ele tem de conseguir financiamento e conseguir fazer essa máquina que eu chamo de construção de patrimônio. Agora, entrando um pouco na visão do usuário e também da pandemia, Ali. Do usuário, eu lembro que vocês já queriam encaixar ali a academia, a lavanderia, o mercado, a gestão da locação, a gestão do imóvel, acho que isso tudo já está plugando. Mas a pandemia veio e a pessoa vai morar num apartamento pequenininho, e como você falou ali nas tendências, uma delas, a pessoa vai passar mais tempo em casa, era de 12 para 19 horas. Como é que fica a pessoa presa naquele apartamento pequenininho lá? Como é que você vê isso? Olha, hoje na House a gente tem mais de 150 mil imóveis, então a gente tem desde casas em condomínios e de campo, que são enormes, até apartamentos pequenininhos. Isso vai depender muito do tipo de usuário, do tipo de demanda, né? Assim, o pessoal olha o apartamento pequenininho olhando por uma lente, né? De falar, é pequeno. Mas vamos lembrar aqui que a pandemia afetou o bolso de todo mundo, né? O desemprego nunca foi tão alto, você tem indústrias que foram dizimadas, literalmente. Então, as pessoas têm orçamento mais curto, então tudo bem. As pessoas até querem morar num apartamento grande, né? Até tem essa vontade, sempre tiveram, mas não dá, né? A economia não permite, as pessoas continuam tendo que andar, às vezes, muitas vezes de carro popular, ou muitas vezes tem que viajar de classe econômica, porque é o que a gente tem no bolso, é o que permite. Então, é diferente o desejo da realidade. Mas, voltando aqui, quando a gente tem um apartamento pequeno, a House soluciona isso com associações com coworking ou com equipamentos no prédio
que expandam aquele tamanho de apartamento, né? Ele pode receber os amigos no lobby, ele pode usar o coworking, a gente tem associações com redes de academia, com redes de coworking pelo Brasil, em que ela tem essa complementação do espaço, mas é tudo uma questão de necessidade. Por exemplo, a gente tem pessoas que foram morar no interior com a família e elas têm uma base em São Paulo para trabalhar geralmente 3 dias por semana, alguma coisa assim, ou tem pessoas que voltaram para a sua cidade de origem, né? Tinha muita gente do Rio de Janeiro, por exemplo, que morava em São Paulo, que acabou retornando, por exemplo, para o Rio, e vem agora que o trabalho está voltando, algumas empresas estão exigindo a presença física alguns dias da semana, estão voltando para o trabalho híbrido. E nesse caso, por exemplo, uma unidade pequena é mais do que suficiente, é prática, é rápida, cabe no bolso, ela não onera. Então, essa, por exemplo, é uma nova forma de uso, uma nova demanda que não existia até então. E aí tem várias questões, aí tem pessoas que falam no transporte público, que não vão ficar mais. O que vem crescendo muito, Ricardo, é a moradia como benefício corporativo. Então, as empresas hoje, visando o bem-estar do colaborador, que ele não fique no transporte público no tempo de pandemia, que ele tenha um ambiente correto de conectividade e para fazer o home office com qualidade, que ele possa estar presencial alguns momentos no escritório, as empresas estão pagando a moradia ou parte da moradia como um benefício corporativo, né? Então, da mesma forma que a gente dava um vale transporte, um vale refeição, hoje a gente dá um vale moradia e a percepção do colaborador, a satisfação do colaborador é gigantesca. Então, essa é uma das demandas que mais crescem hoje na House, é essa associação com as empresas, com as corporações. Isso também tem sido aí uma quebra de paradigma, um novo mercado que nós estamos atacando. Então, da mesma forma que surgem mercados e demandas, aparecem novos mercados, novas necessidades, e eu acho que a gente tende a ter um novo equilíbrio. Mas nós estamos posicionados em todas, né? Então, se as pessoas querem morar grande, pequeno, depende do momento da sua vida, se é estudante, se você é casado, se você é divorciado, cada um tem um momento de vida, a ideia é estar presente em todos eles. Bacana, sabe que a gente fez uma Demi-Talks sobre tendências aí com as grandes empresas de pesquisa e contaram o seguinte, que hoje em dia a pessoa fica no quarto, basicamente, com o celular, olhando o celular. Então, a pessoa não sai da cama ou da cadeira, passa o dia inteiro ali, porque fica ligado no celular o tempo todo, ou no computador, e parou esse negócio de usar a casa. Então, a casa, basicamente, é onde a pessoa fica parada, basicamente, hoje em dia é isso. E esse uso do coworking, da área comum do prédio, que você já decorou, já instalou, mercado, academia e tudo mais, isso também é muito bacana. A pessoa sair de casa e vai cozinhar. Lembra você comentou que tinha no salão gourmet, que a pessoa vai fazer a comida lá embaixo, encontra outro amigo, né? E faz aquela social. E concluindo aqui, agora vamos para o futuro, Ali. Tem esse fundo imobiliário que você está querendo fazer da House, você quer ir para o mundo, você quer estar hoje abraçando bastante lugares do Brasil. Como é que está o futuro aí da House, da Vitacom e teu? Legal. Você sabe que é surpreendente, né? No pré-pandemia, então um ano e pouquinho atrás, era só um sonho. A gente estava em São Paulo, começando a pensar em ir para o Rio de Janeiro, que era uma vontade. E hoje a gente está em mais de 100 cidades pelo Brasil e crescendo. É só o começo. Então, realmente, o modelo exponencial, né? A forma como a gente está transformando e ajudando os incorporadores é fenomenal. E para ir para o mundo é muito simples, né? A gente tem vários parceiros que já são globais, são redes aí que têm ativos no mundo inteiro. Então, para a gente, como a plataforma é 100% digital, ela é online, é muito fácil. Então, a gente está vendo já alguns movimentos para internacionalizar. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem que tirar um pouco essa limitação. A gente, às vezes, é muito bairrista, né? Ou não se atira mundialmente, não cria multinacionais como outros países. E acho que a gente começa a ver agora uma geração que não está mais limitada. E isso é muito bacana. Então, sim, nós estamos vendo essa internacionalização. Tem muita coisa para fazer no Brasil. O Brasil é muito grande, né, cara? A gente está falando de um país que vai superar 80 milhões de moradias. Então, um mercado, assim, que realmente vou falar infinito, mas que tem muito trabalho aí a ser feito, muita oportunidade. Mas eu acho que a tecnologia, a ousadia do empreendedor brasileiro, né, a nossa criatividade, ela pode ser sim exportada, ainda mais com a ajuda de tecnologia. Então a gente vê aí um crescimento, a gente quer aumentar muito o número de incorporadores, a gente quer de fato tornar o nosso sistema algo
padrão de mercado, e já está acontecendo. Só que eu ouço hoje de alguns incorporadores que vêm me contar, né? Na verdade, isso mais das imobiliárias, até porque elas vendem vários incorporadores, né? E a gente tem algumas cidades e a gente já vê clientes que chegam e entram num plantão e falam, aqui tem a house e tal, tem os serviços, não. Ah, tá, obrigado. E ele já quer comprar um prédio, que é muito diferente, tá? Assim, é incomparável a qualidade. É como você falar de um smartphone e de um telefone antigo, né? Quem quer hoje comprar um telefone que não conecta na internet e não faz e não tem as funcionalidades todas? E os consumidores já vão lá e perguntam: você tem house aqui? Não, tá bom, obrigado, não quero. E começa a acontecer isso. Então, ali que a gente quer chegar é trazer uma padronização, trazer soluções, falar com as maiores empresas do mundo e trazer essas soluções para o mercado imobiliário, né? Acho que isso é o que a gente quer para as nossas empresas, com solução para os nossos clientes, e a gente vai trabalhar arduamente para fazer isso acontecer. Boa, Ali, eu vou dar alguns recados aqui, e daí vou deixar para você finalizar com a última palavra, para o nosso incorporador que está assistindo aqui, umas dicas para ele, ou como que ele pode participar com você, como é que funciona, né? Então, primeiro eu quero agradecer quem está assistindo, agradecer a Demi, né, o presidente Leonardo Pissetti, o presidente da Academia Dêmica Eduardo Kisa, toda a equipe aí da Dêmica, a Ana, a Kendra e a Maria da Mimídia. Temos nosso MBA em Real Estate, que o nosso querido Alexandre vai dar aula sobre inovações do mercado residencial, agora no começo do ano, que é no IBMEC. Quem quiser mais informações, me manda um e-mail aqui. Meus contatos estão na reisre.com. A próxima Demi Talks vai ser sobre multipropriedades, com o Felipe Cavalcante, que é o presidente honorário da DIT, e o Luiz Fernando do Bourbon. O resumo aqui das tendências que a gente passou, né, Ali, foi que a pessoa não quer mais tanto comprar, que a moradia tem que ser flexível, há um êxodo das pessoas das grandes cidades, que as pessoas passam mais tempo em casa, mais consumo em casa e mais serviços também em casa. Ali, o que você pode falar para o nosso incorporador que está assistindo aqui? Qual que é a dica aí para o pessoal poder faturar mais para a House? Legal. Bom, Ricardo, obrigado aí por abrir o espaço. Eu tenho uma admiração incrível pelo teu trabalho, a forma como você conecta, né, o mercado imobiliário, você abre o espaço para trazer soluções, para trazer novidades, para impulsionar esse mercado. Isso é um trabalho de altruísmo puro. Então, eu queria te parabenizar. Você realmente é um cara incrível, a gente já se conhece há bom tempo, nos encontramos em eventos, em plantões, em várias situações, e é muito bacana ter um agente, uma pessoa tão querida, tão carismática como você. Queria mandar um abraço aí também para o pessoal da Demi. Eu também sou ativista no Secov, acho que é importante a gente doar um pouco, né, do nosso tempo pelo bem comum. Mandar um abraço grande aí para toda a cidade de Curitiba, para os incorporadores de Curitiba, mas não só falar do Brasil inteiro, porque eu sei que esse conteúdo vai ser visto aí pelo Brasil inteiro. E acho que, para finalizar aqui o nosso bate-papo, o pessoal está tendo uma transformação muito grande no mundo, tá? Não é só no mercado imobiliário, é no mundo, né? Em várias estruturas de consumo, a gente vê o mundo de ponta cabeça, são empresas novas, então, e olha que loucura, né? Você pega a maior emissora de TV sendo atacada por uma empresa de busca, né? Que, na verdade, ela achou que ela poderia ser ameaçada por um concorrente qualquer ali, televisivo, né? E, de repente, a ameaça vem de outro lugar. Os restaurantes hoje, né? Eu tinha um restaurante super consagrado e eu estou sendo, de certa forma, impactado por uma plataforma digital que conecta pessoas a restaurantes, e daí os restaurantes que prosperam hoje são aqueles que melhor se conectam a essa plataforma, que conseguem entregar um bom produto ou conseguem fazer marketing dentro dessa plataforma. São empresas que ficaram gigantes transacionando através de marketplaces como o Magalu, como o Mercado Livre, como o Amazon, né? A especialidade passa a não ser mais eu ter uma loja e colocar uma placa na frente, mas sim o quão bom eu sou no ambiente digital. E observando tudo isso, o mercado imobiliário não é diferente, né? A gente não está inerte, e isso se dá principalmente pela transformação, pela nova forma como o consumidor pensa. Ele não quer perder tempo, ele não quer mais estar preso a modelos antigos. Nós estamos questionando, de fato, o status quo daquilo que a gente fez até hoje, trazendo modernidade, trazendo soluções, e nossa obrigação, né, primeiro falar um pouquinho dessa visão e servir também como um incentivo para o incorporador, para aquela pessoa que atua no mercado, que ficar parado hoje não é uma opção, né? Quem fica parado vai ficar obsoleto,
como a Nokia, como a Kodak, como tantas outras, como a Blockbuster, que foram disruptadas, porque simplesmente não se mexeram, né? Porque não enxergaram o futuro, não se associaram com o novo, com aquilo que vai de encontro ao futuro. E o que a gente está fazendo é ser simplesmente um agente para possibilitar, né, para impulsionar, para se unir com todos esses incorporadores, empresários maravilhosos e fazer disso aí uma transformação em que nós cooperamos, assim, junto com outras startups, com outras soluções que são de vários mercados. Então, acho que é uma era da cooperação, uma era de enxergar o futuro, de associação, e assim a gente vai muito longe, e as empresas que perceberem e agirem, principalmente tem que agir, né? Porque só perceber não adianta. Que agirem são as empresas que vão prosperar e que vão dominar, né, o mercado e o coração do consumidor. Então, obrigado de novo. Queria dar um grande abraço aí, tenho vários amigos aí, incorporadores, ADM, você em especial, e sorte em tudo. Estamos juntos. Para entrar em contato com a gente, house.com. Então, só entrar no site, tem uma área de incorporadores, de parceiros, e a gente tem um timaço aí que roda o Brasil para atender, para treinar os times de venda, treinar os times de incorporação, ajudar no projeto e principalmente trazer essa novidade, né, essa nova forma de consumo para os nossos clientes e para o mercado como um todo. Super obrigado, um abraço forte para você, Ricardo, sempre uma honra. E faço questão de você vir em São Paulo para a gente fazer um tour ali nas houses, para você ver na prática como é que é essa vibração, como é que os prédios funcionam, que realmente é sensacional. Assim, você vê o negócio funcionando, é de arrepiar. Obrigado. Obrigado a você, Ali. Sempre muito bom ouvir você. A gente pega por osmose essa animação tua. Quem quer embarcar para o futuro, vamos embarcar junto com o Alexandre. Convite aceito. Nós vamos muito, Isabela e eu, para São Paulo, semanalmente, praticamente. Vamos escolher um prédio junto com você lá para a gente ter o nosso lugar lá temporário, semanal, num Vitacom. Então, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço a todos, bons negócios e até o próximo ADM Talks.